Abriu o Jornal das 6 de hoje falando do caso do Banco Master. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, teria procurado o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, pelo menos 4 vezes para tratar do Banco Master, segundo a reportagem da jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo. Fontes do Banco Central teriam dito que Moraes pediu informações, pediu pela aprovação da venda ao BRB e chegou a solicitar uma reunião presencial, mesmo diante de sinais de fraude na operação. Relatos internos apontam que Moraes dizia ter boa relação com o controlador do Master e defendia que o banco estaria sofrendo resistência por incomodar grandes instituições. Técnicos do Banco Central, porém, identificaram irregularidades bilionárias que inviabilizaram o negócio. A pressão sobre o caso aumentou depois que veio à tona um contrato milionário do Master com o escritório da esposa de Moraes. Servidores do Banco Central afirmaram ao Ministério Público e à Polícia Federal que nunca enfrentaram tanta pressão política envolvendo um único banco. A liquidação do Master foi decretada no mesmo dia em que seu controlador foi preso e o processo agora também está sob análise no Tribunal de Contas da União. Boa noite, Gustavo Negreiros. Boa noite, Dinarte Assunção. Boa noite, Enio. Boa noite, Dinarte. Boa noite a você, amigo da 96 FM. Vamos começar a semana com essa primeira notícia, que eu diria, vamos começar a semana com o pé direito, porque essa é uma notícia importante, porque eu acho que é um dos maiores escândalos da história do Brasil. Mesmo a justificativa que o Banco Master estava atrapalhando os grandes, né, as grandes instituições, e por que defender o Banco Master em detrimento das grandes instituições? É assim, o Moraes não era relator do caso, a Malu Gaspar, ela quem trouxe primeiro o contrato da mulher de Moraes com o Banco Master, aqueles vergonhosos 123 milhões, do qual o contrato está assinado desde janeiro do ano passado. Então todos os meses até o mês de outubro foram pagos 3 milhões e 600 e mais. O pior é que mesmo diante de todas as crises que o banco enfrentava, tinha uma ordem do Volcário dizendo, olha, o dela não pode atrasar. Não a gente faltar, tem que pagar religiosamente. E aí você vê um ministro, foram 4 reuniões, uma das quais o presidente do Banco Central do Brasil foi convocado. Ele foi convocado para ir conversar com o ministro Alexandre de Moraes. Na realidade foram três dos contatos foram por telefone e pelo menos uma vez Moraes se encontrou presencialmente com o Galípolo, né? Mas na verdade ele não se encontrou. Ele chamou o Galípolo e o Galípolo foi lá. Eu fiquei muito impressionado hoje no Estúdio I, porque estava Andréa Sadi, estava Malu Gaspar e estava mais 2 caras lá que eu não lembro nesse momento o nome. E eu vi 25 minutos eles a falarem do Alexandre de Moraes, mas a falar de uma forma muito impressionante. Cobrando o quê? Uma explicação? Uma explicação, falando de escândalo, que isso ultrapassa qualquer limite. Hoje na CBN, Merval Pereira, que eu diria que Merval tá ali na turma A da Globo, né? Do Globo. Merval é das antigas. Das antigas. Inclusive participou do Conselho Editorial do Globo durante muito tempo. Pois é, e ele tava com o Sardenberg e Merval cobrou o impeachment. Merval, hoje é o meu dia na Rádio CBN, que é uma cadeia da Globo de rádios em todo o Brasil. O Merval cobra o impeachment do Alexandre de Moraes. Ele está na coluna dele hoje, ele está dizendo o seguinte, a coluna do Merval Pereira hoje do Globo: Moraes precisa provar que as acusações não são verdade. O Supremo Tribunal Federal virou objeto de desconfiança do cidadão à medida que o ministro Alexandre de Moraes não nega oficialmente que sua mulher tenha recebido milhões para trabalhar pelo Banco Master. Mas só que um detalhe aí, eu acho que essa coluna dele... Não, aí ele fala aqui, ó, na coluna ele diz, a revelação de que o ministro Alexandre de Moraes se encontrou com o presidente do Banco Central, Galípolo, para fazer pressão a favor do Banco Master é muito séria. Para cada revelação que aparece sobre interesses privados envolvendo as decisões do Supremo, a instituição perde a credibilidade e mergulha o país numa insegurança jurídica monumental. O Supremo vira objeto de desconfiança do cidadão, à medida
que o ministro Alexandre de Moraes não nega oficialmente que sua mulher tenha recebido milhões para trabalhar pelo Banco de Worcaro e que ele ligou 5 vezes e convocou o presidente do Banco Central para um encontro presencial para trabalhar a favor do Banco Master. E isso vira uma crise política, razão para impeachment, que é o que você disse. Ele precisa se explicar, se pronunciar e provar que não é verdade. E aí, Enio, há um detalhe muito interessante, porque vamos supor que Meval, no calor de um comentário na CBN, tenha falado de impeachment, mas em outro veículo da Globo, tá 4 jornalistas falando de uma crise sem precedentes de credibilidade, que isso não pode, que isso é vergonhoso, que isso ultrapassa qualquer limite, e isso vai também, Enio, para as colunas, tanto da Malu Gaspar quanto do Meval no Globo. E há uma mudança muito grande na questão editorial do pessoal da Globo. Porque não foi a voz de um. Mesmo Andréa Sadi? Mesmo Andréa Sadi, Enio, porque da primeira vez que a Malu Gaspar foi lá para contar a história do contrato, Andréa Sadi estribuchou. Ainda tentou sair na defesa. Aí, né? Mas hoje Andréa Sadi estava com uma postura completamente diferente. No estúdio. Eu vi o Estúdio I durante mais de quase 40 minutos, que também falaram de outras situações. Eles estavam antes elogiando Flávio Bolsonaro, que Flávio Bolsonaro é um cara diferente, justamente que eles querem escolher o candidato. Mas sem repugnar uma coisa, eu disse, minha Nossa Senhora, o que é que tá havendo? Toda a TV errada, alguma coisa. E aí o que é que me dá a sensação? É que a história do Moraes parece que já transcende qualquer situação normal, apesar dessa reportagem do Moraes, Ginarte e Gustavo, a reportagem do Moraes pela Malu Gaspar ainda não se replicou nos outros veículos. Eu hoje andei pelo Metrópolis, andei pela CNN, andei pelo Estadão, andei pela Folha de São Paulo. Quer dizer, até agora os outros veículos ainda não replicaram essa história. A Malu Gaspar disse que ela escutou 6 fontes e uma completou a outra. E ela olha para a câmera e ela diz assim, eu estou dando essa informação porque isso aconteceu. Sim. E o Galípolo sabe, o Alexandre de Moraes sabe. E aí eu vou dizer a vocês o que é que eu acho. Pessoal, é achômetro, mas é uma leitura. Na semana passada, na sexta-feira, o TCU, órgão que não tem nada a ver, é o poste mijando no cachorro, pede um esclarecimento para o Banco Central, porque o Banco Central liquidou o Banco Master. Um negócio que, assim, nunca antes na história do mundo brasileiro, em vários bancos quebrados, o TCU nunca se meteu em operações do Banco Central. E aí, eu acho que o Galípolo se sentiu, ele e a diretoria dele, se sentiram intimidados por algum jogo político pesado. E aí fizeram chegar a Malu Gaspar a informação, e não é assim, Dinarte, tem tudo anotado. Tem as conversas de WhatsApp, tá registrado, e tudo, e é ela que diz. A Malu, ela diz, olha, eu tenho as conversas registradas. Então, uma jornalista como a Malu Gaspar, com a competência da Malu Gaspar e com a expertise da Malu Gaspar, ela não ia soltar uma bomba dessa, uma matéria dessa, se ela não estando com uma certa robusteza de prova. A Globo não ia soltar em todos os veículos dela. Também.